Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, alguns de vocês já me conhecem, né? Mas aos que não me conhecem ainda, é prazer, meu nome é Vanessa, eu sou professora de Ciências e Biologia e eu vou dar continuidade aqui com vocês com as aulas de Biologia, certo? Então, para começar, eu acredito que vocês já tenham estudado até a parte de circulação, no livro 12, e a gente vai iniciar então no livro 13, que fala sobre excreção, certo? Então podem pegar lá a Biologia 1, a frente 1, página 235, capítulo 17, que fala sobre o sistema urinário. Aqui a gente já tem uma palavrinha bem importante, que é homeostase. O que é isso? Homeostase nada mais é do que equilíbrio. É a capacidade que os organismos têm de manter, atingir um equilíbrio das suas substâncias internas e do meio ao seu redor, certo? Então, essa capacidade de manter esse equilíbrio sempre constante é que é a homeostase. Para atingir isso, esse equilíbrio, muitas vezes é necessário que o organismo excrete, elimine algumas substâncias tóxicas ou elimine algumas substâncias que estão em excesso dentro das suas células, dentro dos tecidos, tá? Dentro do próprio organismo. Então, pega lá a página 236. Eu já deixei aqui algumas partes grifadas, vocês podem grifar também no livro de vocês, tá? Então, para começar, a gente precisa entender que um organismo, para sobreviver, ele precisa trocar materiais e substâncias com o meio ao seu redor, certo? Essa troca de materiais e substâncias, ela pode se dar de várias maneiras, como a alimentação, por exemplo, a respiração, certo? E essas trocas, elas fazem parte de vários processos. Um deles é a excreção, que a gente vai ver agora. Então, a excreção nada mais é do que a eliminação de produtos tóxicos resultantes do metabolismo celular. Grifa esse trecho aqui, ó. Eliminação de produtos tóxicos resultantes do metabolismo celular. Então, dentro das nossas células ocorrem reações que fazem com que surjam produtos que podem ser tóxicos e precisam ser eliminados, certo? Através da excreção. A osmorregulação também é uma manutenção desse equilíbrio das quantidades internas de sais e substâncias dentro das células ou dos tecidos do próprio organismo, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha que mostra como, até chegar aqui ó, no sistema urinário, como que começa. Primeiro, a gente ingere alimentos e água, o nosso sistema digestório vai digerir isso, uma parte vai ser eliminada com as fezes, outra parte que é absorvida vai para o sistema circulatório e é transportada dentro do nosso organismo, pode ser levada lá para o sistema respiratório, tá? Por exemplo, né, entra o oxigênio, se converte em gás carbônico, que também precisa ser eliminado. E a água e alguns solutos vão para o sistema urinário. E lá que ocorre a eliminação do excesso de água e também dos sais e das excretas nitrogenadas, tá? Que a gente já vai ver quais são. Então vamos continuar aqui falando sobre osmorregulação, que é esse controle das concentrações de sais dentro das células ou dos tecidos dos organismos, certo? Essa osmorregulação, esse controle dessa quantidade, vai depender de duas coisas. Então, duas coisas principalmente. Do tipo de ambiente que esse organismo vive e do grau de complexidade dele. Se é um organismo mais primitivo, se é um organismo mais complexo, certo? Por exemplo, o ambiente mais seco, um ambiente desértico. Se eu estiver estudando a osmorregulação num ambiente mais seco, para adaptar ou para manter um equilíbrio essas quantidades de sais dentro das células, o que esse organismo vai ter que fazer? Vai ter que reter mais água para não eliminar, porque se ele eliminar toda a água num ambiente seco, que ele não tem uma disponibilidade de água para repor, ele vai acabar morrendo desidratado, certo? Então, a osmorregulação ela depende do tipo de ambiente e do grau de complexidade do organismo. Vamos ver, então, primeiro o ambiente aquático. Então, invertebrados aquáticos, eles são considerados isotônicos. Isso é, eles têm uma concentração de sais
quase igual dentro do organismo e fora, no ambiente que está ao seu redor, certo? Isso eu estou falando dos marinhos, dos aquáticos marinhos, que são de água salgada. Então, eles têm uma quantidade de sais dentro do corpo e a água ao seu redor, que também tem muitos sais, a água do mar, é mais ou menos a mesma quantidade. Então, é isotônico, certo? Continuando, os de água doce já são considerados hipertônicos. Por quê? Porque eles têm uma quantidade de sais dentro do corpo, mas a água de rio, a água doce, ela não tem sais. Então, eles são mais concentrados do que a água ao seu redor. Eles são hipertônicos, certo? Hiper é de muito. Os insetos, por sua vez, os insetos, eles têm uma urina muito concentrada e pastosa. Ou seja, eles não eliminam muita água para eliminar a urina. A urina é semissólida, é pastosa. Além disso, eles têm um exoesqueleto, um esqueleto por fora, feito de quitina, que é uma substância impermeável. Não deixa também perder a água pela pele. Então, os insetos, eles além de não perderem água na urina, eles não perdem água pela pele, pelo corpo. Isso faz com que eles sejam extremamente adaptados a ambientes secos, certo? Já os peixes, eles sofrem muita influência, obviamente, do meio ao seu redor, porque eles estão literalmente mergulhados no ambiente. Então, vai depender do tipo de ambiente, se é um ambiente marinho ou de água doce. Primeiro, os de água doce, que são hipertônicos, eles têm uma quantidade de sais maior do que o ambiente ao seu redor, eles têm uma tendência de ganhar água do ambiente. Já que eles têm mais sais, eles vão começar a absorver essa água, eles têm que ganhar essa água de fora para tentar atingir um equilíbrio, certo? Já os peixes marinhos, que são hipotônicos, ou seja, o ambiente é muito mais concentrado do que o próprio corpo, eles têm uma tendência de perder água por osmose, tá? Por isso, para contrabalancear essa perda d'água, eles vão ingerir muita água, os peixes marinhos, a fim de compensar essa perda de água. Então, eles tomam muita água e acabam ingerindo sais, porque essa água é salgada e cheia de sais. Ao ingerir essa água com muitos sais, eles têm que eliminar esses sais, esse excesso, pelas brânquias. Então, é uma maneira de entrar em equilíbrio, certo? Uma exceção são os tubarões e raias. Então, os tubarões e raias, eles conseguem tolerar uma grande quantidade de ureia e de sais dentro do corpo e eles ficam isotônicos, ou seja, eles ficam igual à concentração da água ao seu redor, da água marinha. E por isso, eles não precisam ficar absorvendo, ingerindo tanta água, tá? Porque eles já estão com uma concentração muito semelhante à da água ao seu redor. Essa condição de tolerar a ureia é uma condição chamada de uremia fisiológica. Então, apenas tubarões e arraias possuem essa condição, essa uremia fisiológica, tá? Seguindo lá, próxima página, 237. A gente tem aqui dois peixes, tá? Um peixe, primeiro, de água marinha, água salgada, um peixe de água doce, de rio. Então, o peixe de água marinha, ele bebe a água e aí esses sais que entram junto com essa água salgada, eles precisam ser eliminados pelas brânquias. E essa água que entrou vai ser perdida por osmose, tá? Elimina na urina um pequeno volume urinário. Já o peixe de rio, ele não bebe água, ele ganha água por osmose e as brânquias acabam absorvendo os sais que estão, poucos sais, que podem ter na água. E ele vai eliminar uma grande quantidade de urina, um volume de urina com água muito maior. Certo? Até aí tranquilo? Então vamos continuar falando agora de répteis e aves. Na maioria das vezes, os répteis e aves são terrestres. Tem as exceções, mas na maioria são terrestres. Por serem terrestres, eles são impermeáveis, eles têm uma pele grossa e revestida com escamas, placas, córneas, tá? Que vai favorecer a sobrevivência em ambientes secos. Os répteis e as aves que são marinhos, eles têm uma adaptação diferente, eles vão ter uma glândula de sal, que serve para eliminar, ela fica um pouco acima dos olhos, e ela serve para eliminar o excesso de sal que eles possam absorver ou ingerir
com a água do mar, certo? Os mamíferos, eles têm um problema maior, que é reter água, conseguir segurar a água. Por que os mamíferos precisam reter muita água? Porque mamíferos são característicos por amamentarem seus filhotes. Na própria amamentação, já é perdida muita água durante a amamentação, certo? Então, eles precisam reter o pouco de água que eles têm, porque se eles perdem muita água, eles podem desidratar e morrer. Então, uma das adaptações que eles têm para reter a água é a presença de queratina na pele, que é uma substância que também deixa a pele um pouco mais permeável. E eles têm rins que reabsorvem a água. Isso a gente vai ver mais para frente, mas é uma capacidade bem grande de reabsorver a água, ou seja, não deixa que toda a água ingerida seja perdida, certo? Funções do sistema urinário. A principal de todas as funções do sistema urinário é a eliminação dos resíduos metabólicos nitrogenados. Daí ok, né? Mas existem outras funções. Além dessa eliminação de muitos resíduos, também o sistema urinário faz a regulação da quantidade de água no corpo, faz a regulação da concentração de sais, tipo sódio, potássio, cloro, etc. E faz o controle do equilíbrio ácido-base no sangue. Nosso sangue tem mais ou menos aproximadamente 7,4 de pH. Se eu baixar muito esse pH, eu torno o sangue muito ácido. Se eu aumentar de 7,4, eu torno muito básico. E isso não é bom, nem ácido nem básico, certo? Então, como que vai ocorrer esse equilíbrio de ácido-base? É no sistema urinário que vai ocorrer. Os rins têm uma capacidade de ajudar nesse equilíbrio, porque quando baixa muito aqui, ó, de 7, deixando o sangue ácido, o que o rim vai fazer? Ele vai começar a eliminar íons de H+, em maior quantidade e vai reabsorver os íons básicos para reequilibrar. Quando o sangue estiver aumentando o pH, ou seja, alcalinizando, o rim vai fazer o contrário. Ele vai reabsorver os H+, porque H+, é ácido, certo? E vai eliminar os básicos para tentar atingir esse equilíbrio novamente. Sobre a excreção dos resíduos nitrogenados, a gente tem 3 resíduos nitrogenados principais, tá? Ureia, ácido úrico e amônia. Além desses 3 resíduos nitrogenados, o maior resíduo metabólico do nosso corpo, que precisa ser eliminado, é o gás carbônico, mas esse é na respiração, então a gente não vai entrar em detalhes dele agora. A gente vai entrar em detalhes das 3 substâncias nitrogenadas, que são a ureia, a amônia e o ácido úrico, os 3 resíduos nitrogenados, tá? Então, quando a gente se alimenta com aminoácidos, proteínas, um agrupamento de amina que veio dessa alimentação, um NH2, uma amina, antes de ser excretada, ela vai ter que ser convertida em outro composto, lá no fígado, para ser eliminada nos rins, certo? Então, a gente se alimenta e a amina vai ter que ser transformada antes de ser excretada. Os animais aquáticos, eles eliminam amônia, ou seja, essa amina que foi ingerida lá na alimentação, nas proteínas, essa amina, ela vai se transformar em amônia e os animais aquáticos vão eliminar essa amônia. É esse o composto, o resíduo nitrogenado dos animais aquáticos. Por que ela só acontece nos animais aquáticos? Porque a amônia é muito tóxica e ela precisa ser dissolvida, diluída na água para ser eliminada. Como os animais aquáticos já estão na água, é por isso que eles excretam a amônia, porque eles têm uma fonte, uma grande disponibilidade de água, certo? Então a amônia ela vai ser o resíduo nitrogenado eliminado pelos animais aquáticos. Como a amina, para se transformar em amônia, não precisa de muito gasto energético, ela tem essa vantagem, então, de ser um composto que
para ser gerado, não precisa demandar muita energia. Mas o lado ruim é que ele é muito tóxico e precisa eliminar muita água junto com a amônia, certo? Então, somente animais aquáticos conseguem fazer isso. Os animais aquáticos que liberam amônia são chamados de amoniotélicos. Então, como eu falei, vantagem, pequeno gasto energético. Desvantagem, grande eliminação de água junto. Além disso, agora a gente vai para a página 238, que fala agora de anfíbios. Alguns anfíbios sofrem metamorfose, então eles passam uma parte da vida no ambiente aquático, outra parte no ambiente terrestre, e isso faz com que o resíduo liberado ou eliminado seja diferente. Quando eles estão na fase aquática, quando é um girino, por exemplo, eles vão liberar amônia, assim como os animais aquáticos que a gente falou ali anteriormente, tá? Então, eles têm muita água, muita disponibilidade de água, eles vivem na água e por isso eles vão liberar amônia. Quando eles vão se tornando adultos, se transformando, passou a metamorfose e ele vai viver fora dessa água, ele vai passar a eliminar a ureia ao invés da amônia. A ureia tem um maior gasto de energia, então, para transformar a amina em amônia, gasta pouca energia. Para transformar a amina em amônia e depois em ureia, vai gastar mais energia, certo? Então, é uma desvantagem gastar mais energia, mas pelo menos a ureia não é tão tóxica quanto a amônia. Então, não precisa eliminar grandes quantidades, tá? Elevadas quantidades de água junto com a ureia. Apenas uma quantidade média aí. Então, eles conseguem sobreviver bem em ambientes úmidos, porque eles eliminam uma certa quantidade de água junto com essa ureia. Os insetos e as aves e os répteis, que são terrestres, eles eliminam ácido úrico, que é a forma menos tóxica das três, tá? Não é nada tóxica e é eliminada junto com as fezes, então de uma forma mais sólida. Não precisa quase de nada de água para eliminar ácido úrico. Por isso que os animais de ambientes terrestres utilizam essa forma, porque eles conseguem viver em ambientes extremamente secos, já que a urina deles vai sair junto com as fezes de uma forma quase sólida, certo? Então não vai precisar perder água para eliminar a urina. Eles conseguem reter bastante água, então eles conseguem sobreviver em ambientes extremamente secos. Ok? O ácido úrico ainda tem a vantagem de não ser tóxico, então pode ficar armazenado dentro do corpo por mais tempo, inclusive dentro do ovo. Os répteis, as aves e alguns insetos, a maioria dos insetos, eles têm o desenvolvimento, né, passa por o desenvolvimento passa por estágio de ovo. Então, nessa fase que ele está dentro do ovo, o embrião convive com o ácido úrico e não morre intoxicado, porque esse ácido úrico ele é atóxico, certo? A desvantagem é que tem um maior gasto de energia. Então, para a amina se transformar em amônia é pouca energia, para a amina se transformar em amônia, depois em ureia, gasta mais energia, e para a amina se transformar em amônia, depois em ureia e por último em ácido úrico, que é a forma menos tóxica, gasta muito mais energia, certo? Os animais que eliminam ácido úrico são os uricotélicos. Então, ureotélicos eliminam ureia, uricotélicos eliminam ácido úrico. Existe uma exceção, que são os artrópodes e aracnídeos, que tem uma forma de excreção de guanina em vez de ácido úrico. A guanina é uma base nitrogenada que tem no nosso DNA, no ácido nucleico, tá? Então é uma exceção. Os mamíferos, como nós, a gente elimina, como eu falei, ureia. Então, precisa eliminar uma certa quantidade de água, tem uma toxicidade mediana, ok? Agora aqui tem um exercício para ver se vocês entenderam aqui, tá? O conteúdo, uma perguntinha básica, vamos lá. Na evolução dos animais, a sobrevivência fora da água foi relevante,
pois possibilitou maior disponibilidade de habitats, de alimentos, tudo isso. Considerando um animal que vive num ambiente desértico, o que ele precisa ter? Quais são os mais adaptados para esse ambiente desértico? Então está aqui a resolução. Répteis e insetos excretam ácido úrico, certo? Ácido úrico não elimina quase nada de água. É por isso que eles são os melhores, os mais adaptados para ambientes secos, porque eles não precisam perder água durante a eliminação do ácido úrico. É a substância menos tóxica e que menos necessita de água para ser eliminada, certo? Por isso que eles são os mais adaptados. A urina é pastosa, não é líquida, guardando a água para si próprio, evitando de perder e desidratar num ambiente que já não tem água, né, à disposição. Certinho? Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto, tá? Até a página 238, então começa na 235, vai até 238, e depois vocês vão fazer as atividades, os exercícios lá na página 242. Deixa eu puxar aqui, 242, os propostos. Os de aplicação, desculpa. Então, aqui, ó, 200 e essa aqui. Esses de aplicação, a gente tem do 1 até o 3. Vocês vão fazer do 1 até o 3, certo? E depois, vocês vão fazer na página 244 e 45 alguns dos propostos. Não todos, tá? Marquem aí. Vocês vão fazer, começando lá no 244, o exercício proposto 6, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 15 e 16, certo? Eu vou deixar marcado no PDF ali os exercícios que é para vocês fazerem. E aí vocês, se ficarem com alguma dúvida, entrem lá no fórum do Sponte para tirar, tá? Pode escrever a pergunta lá que daí eu vou respondendo. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida é só entrar lá no Sponte. Façam os exercícios, tá? Para treinar. E até a próxima aula. Bons estudos!